E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova de inverno da ACAF de 2024. Tô com ela aberta aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as polêmicas, anulações, dificuldades, possíveis pontos de corte, porque eu sei que vocês estão muito curiosos para saber se a prova foi mais difícil, se foi mais fácil, se o corte vai subir, se o corte vai descer, e eu vou falar tudo isso aqui nesse vídeo. Pedro, quem você é para falar sobre a prova da CAF? Pessoal, hoje eu me coloco como uma autoridade na prova da CAF, eu trabalho como mentor de estudos. Ano passado eu comecei a fazer isso mais ou menos em junho, atendi ali cerca de 20 alunos até o final do ano e tive 8 aprovações em medicina na CAF dos meus alunos, tá bom? Esse ano eu tenho uma mentoria fixa de alunos ali que estão comigo todos os meses e também vamos ter com certeza muitas aprovações na prova da CAF, além de que eu sou o mentor de estudos do COC Online, então eu atendo todos os alunos do SEMI, do Extensivo Online e ainda também do Método ACAF, que é o maior curso aí, né, para a prova da CAF. Mas por que eu tenho essa autoridade? Basicamente, gente, quando eu era um aluno, um simples aluno de cursinho, ainda não fazia medicina, né? Tô aqui com a minha camiseta da medicina, não faço medicina em nenhuma faculdade do Sistema CAF, faço na Federal de Pelotas, mas enquanto eu era aluno do cursinho, eu fiquei lá por 2 anos e eu passei nas 4 provas que eu fiz. Então, toda a prova da CAF que eu fazia, eu conseguia passar, tá bom? Então, por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre a prova da CAF, porque eu encontrei o caminho para se estudar para a CAF. Eu encontrei a lógica da prova para eu resolver ela e conseguir ser aprovado sempre. E estou aqui hoje então para comentar sobre a prova da CAF. Gostaria de destacar aí, né, uma boa sorte a todo mundo que fez o vestibular, o que foi feito está feito, e se for para estudar melhor, se for para se preparar melhor, agora é para o segundo semestre. Então descansem muito, esperem aí o resultado chegar, né, tanto os meus alunos de mentoria particular, tanto o pessoal do Método ACAF que eu atendi também, do COC Online, e também você aí que não tem relação nenhuma comigo, mas que fez a prova e talvez não esteja feliz com o seu resultado, agora é hora de descansar e retomar sua preparação daqui a pouquinho com mais inteligência, com mais objetividade, pensando melhor na ACAF, não de maneira geral. Porque hoje em dia, o que aprova o aluno no vestibular é a individualidade, e não ficar só seguindo o que todo mundo faz. Mas agora vamos falar então sobre a bendita prova da CAF, essa prova muito polêmica, que já começou polêmica nos temas da redação, continua polêmica em português, continua polêmica em literatura e teve ali as suas particularidades em cada matéria. E eu vou comentar aí com vocês o que eu acho sobre a prova da CAF de inverno de 2024. E a primeira coisa que eu tenho para falar sobre a prova da CAF já é um pouquinho polêmica, na minha opinião, na minha visão, como um ex-aluno, que tem bastante domínio dos conteúdos ainda, dou aula sobre isso, eu acho que estava uma prova um pouco mais tranquila do que as últimas, né? Se a gente pegar as últimas 4 provas da CAF, que já eram provas que davam ingresso às faculdades do Sistema CAF, enquanto o programa Universidade Gratuita estava acontecendo, né? Então as provas tiveram uma linha parecida devido à Universidade Gratuita. Dentre essas 4 provas, essa aqui de 24, de inverno, foi mais fácil. Ela foi mais fácil que a última, ela foi mais fácil que a penúltima e também foi mais fácil que a antepenúltima, que inclusive eu fiz essa prova do final de 22, eu ainda estava no cursinho, tá? E eu acho que nem se compara o nível dessa prova com aquela, tá? Eu acho que aqui o nível caiu um pouco. Mas pessoal, cuidado, tá? Pedro, já que o nível caiu, quer dizer que eu preciso desanimar porque eu fui mal? Não, gente, às vezes você só não fez uma preparação inteligente para a prova da CAF. Uma preparação individualizada, uma preparação ali focando no que realmente você precisava entender para a prova da CAF. Às vezes você estudou errado e nada tá perdido, tá? Então se você se encontra mais ou menos nessa situação, quiser comentar aí, quiser me chamar lá no meu Instagram, vou estar deixando meu Instagram aqui, quiser entender um pouco mais sobre a prova da CAF, fica à vontade para trocar uma ideia comigo, rever aí mais ou menos o que você precisa, né, para melhorar e deixar a sua preparação um pouquinho mais sólida para o final do ano. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer é que, pessoal, às vezes você não se preparou errado, mas às vezes não era a sua hora. Digamos que tenha 2.000 conteúdos no cursinho e você era bom em 1.800. Pode ser que cobraram aqueles 200 que você não sabia na prova. Independente de estar fácil para algumas pessoas, para você estava difícil. Porque bem que você se especializou, acabou que não caiu. Isso super pode acontecer mesmo quando a pessoa estuda de maneira direcionada. Até porque ali 2, 3, 4 questões a mais podem decidir se você passa ou não passa. Então se isso aconteceu com você, mantenha calma, sua hora vai chegar. Eu sempre falo, gente, eu passei medicina 12 vezes. Eu passei 4 vezes na Univale, eu passei 2 vezes na PUC, passei 6 vezes em federais. Mas isso é o que eu falo. O que eu não falo é que eu já reprovei muito mais vezes do que isso. Mas a minha hora chegou. E vai chegar pra vocês também. Onde que tá essa facilidade, né, que eu tô falando? Porque, né, não adianta falar, Pedro, a prova estava fácil, gente, a prova estava super fácil, e não dizer aonde que ela tava. Então, assim, pessoal, provas mais fáceis existem, tá? A prova do Enem 2022, por exemplo, foi uma prova mais difícil, né? Vocês viram que o corte caiu um pouco ali com 130, 140 acertos se você passava em medicina na ampla, e normalmente você precisa de 150, 160. A prova do Enem 2023 estava um pouco mais difícil e, novamente, o corte subiu ali para 150, 160. Então é super comum que isso aconteça, tá? Na própria prova da CAF de verão 2023, eu passei em primeira chamada, na 17ª colocação, com apenas 43 acertos. Tudo bem que eu fiz 8 na redação, mas normalmente eu precisava acertar 50 para ficar em primeira chamada, e ali com 43 eu já passei. E eu conheço um amigo, por exemplo, que na prova do meio de 2022, ele não passou na Univale com 45 acertos. Então cada prova é cada prova.
Cada prova tem a sua dificuldade, cada prova tem a sua particularidade. E a gente mede o nível da prova para saber o que esperar sobre a nota de corte. E onde que está essa facilidade da prova? Pessoal, na minha opinião, essa facilidade da prova ela foi observada em todas as matérias. A prova de química estava mais fácil que o normal, a prova de física também, a prova de matemática também, a prova de biologia então nem se fala, a prova de história cobrou conteúdos muito mais simples, clichês e esperados, e a prova de geografia continuou tranquila, assim como as outras. Eu vou fazer um comentário breve agora sobre cada matéria para vocês também não acharem que eu sou louco, tá bom? Então, vamos começar por geografia. Gente, geografia, ele veio cobrando um pouquinho mais de conteúdo, eu achei que isso ia acontecer, mas na minha opinião, eu pensava que a prova da CAF iria vir difícil em geografia, justamente para pegar no pulo aquela galera que não está estudando geografia porque está sendo uma matéria fácil. Mas eles decidiram vir com questões de conteúdo, só que fáceis, questões clichês, escala grande, escala pequena, fuso horário do Brasil, densidade populacional, questões extremamente simples, inclusive aquela de massa polar atlântica, ela era uma questão ridícula e fácil. Então você sabendo ali o beabá da geografia, tendo frequentado as aulas, você deveria ter ido bem na matéria de geografia. Ah, Pedro, mas eu não fui bem. Gente, como eu falei, acontece. Pode ser que você se preparou mal, pode ser que você ali deu azar, pode ser que você não estudou bem aquilo que caiu, mas aquilo ali é o beabá da matéria. Você tem que saber que a massa polar atlântica é uma massa polar fio atlântica. Então vem do oceano. Então assim, são coisas básicas, sabe? Saber o fuso horário do Brasil. Ah, tudo bem errar aquela de densidade populacional, quem sabe? Mas saber o que é uma escala grande e uma escala pequena, que é sobre o detalhamento, né? Saber essa pegadinha ali, saber sobre o mapa. Tinha uma questão ali que falava que tinha uma forma de representação cartográfica que não distorcia. Isso é falso. Tudo distorce, entendeu? Então, assim, questões elementares em geografia, acho que é uma prova que vai manter a média altíssima, mas dificilmente uma média 5.9 como a última. Talvez algo como um 5.5, um 5, um 4.9 eu já acho muito baixo. Mas acho que vai ser alguma coisa nessa linha. Era uma prova que dava para ter ido muito bem. Já, gente, a prova de história não é tanto sobre o nível, mas é mais sobre a coerência. Então eu achei uma prova muito parecida com uma prova que eu fazia lá em 2021, que a gente já sabia que ia cair questões clichês como diretas já, Collor, Juscelino Kubitschek, sabe? Aquelas questões tipo, o plano real é do FHC ou é do Itamar. Tudo bem que não teve plano real, mas teve muitos conteúdos clichês da história do Brasil. E quando eles cobraram conteúdo mais da história geral, eles cobraram ali grandes navegações, sabe? Conteúdos ali bem palpáveis, que são tranquilos de serem resolvidos porque eles estão bastante na cabeça. Acho que o único conteúdo assim mais alternativo que eles cobraram foi Revolução Federalista. Porém, gente, é muito mais fácil fazer uma questão de Revolução Federalista do que da saúde no Egito Antigo, do que de Hipócrates. Então, assim, do que o Reino Kush, por exemplo, né, que caiu lá na prova de 22 que eu fiz. Então, eu acho que foi a prova mais coerente, mais tranquila de história que a gente teve até hoje, desde a prova de 2022, tá bom? Volto a dizer, se você foi mal, não é pra se condenar, gente. Só que talvez você precise ajustar algumas coisas do teu estudo, mas talvez também já tá tudo certo e a sua hora vai chegar ainda, ou quem sabe você vai até passar agora, às vezes a gente acha que não foi muito bem, mas vai sair o resultado e você vai ir muito bem. Inclusive, a primeira vez que eu fiz a prova da CAF, eu tinha estudado só 3 meses, eu fui lá, eu não saí muito confiante, eu nem conferi a prova para não me estressar, e eu acabei acertando 49 questões e passei em primeira chamada na Univale, que é a faculdade mais concorrida do sistema CAF. Então, pode ser que isso aconteça com você também. A prova de biologia, gente, eu acho que posso economizar comentários aqui sobre ela, uma prova extremamente simples, na qual as respostas eram gene, DNA, sabe? Então, assim, questões extremamente simplórias, até a questão de doenças ali que caiu foi muito tranquila. E, pessoal, veio mais ou menos uma coisa que eu sempre falava com meus alunos. A prova da CAF é muito incerta, a gente não sabe o que vai ser cobrado. Então tem anos que caem questões extremamente complexas sobre genética, sobre fisiologia, sobre zoologia. As questões desse ano vieram extremamente simples. Então, quem não está preparado para tudo que vier pela frente, vai sofrer. Quem estuda para tirar 40, vai sofrer. Quem estuda para atingir o corte, vai sofrer. Agora, para quem estuda muito, para quem estuda mais, para quem sobe a régua, para quem se dedica e estuda de verdade, tava uma prova extremamente tranquila de biologia, uma prova para se fazer rápido, para se ganhar tempo, sabe? Bem tranquila, realmente eu achei a prova de biologia da CAF, eu acho que não dava pra errar nenhuma questão, na verdade, de biologia, tá bom? Já a prova de química, o que eu achei da prova de química? Eu achei que ela foi a prova mais parecida com a prova do ano passado. Então teve ali aquela questão sobre pH, a solução, que teve uma muito parecida na prova passada, teve a de química orgânica, que teve uma muito parecida também, e algumas outras questões eu achei ali com uma similaridade muito grande com a prova da CAF, então acho que veio uma prova mais ou menos na mesma linha, e novamente uma prova fácil, né? Pô, 2 questões de estequiometria. Ai, Pedro, mas eu acho estequiometria difícil. Sim, você e a torcida do Flamengo. Muita gente fala isso. Mas, pessoal, um aluno de alto nível no cursinho não acha estequiometria difícil, é o conteúdo mais fácil da química. Por quê? Porque o conteúdo mais fácil da matemática é regra de 3. E estequiometria é regra de 3, disfarçado com algumas moléculas da química super simples. Então eram questões tranquilas de serem feitas, tá? Eu achei que a química estava uma matéria muito fácil. Para quem fazia CAF há muito tempo atrás, 2018, 17, 19, tinha sempre aquelas pessoas que falavam que a prova de química da CAF era a prova mais difícil de química do Brasil, e já faz um tempo que isso deixou de ser verdade. Inclusive essa prova escancarou um nível médio, fácil ali, das questões de química. Eu nem vi, na verdade, se a banca classificou as questões como médias, fáceis ou difíceis, mas elas estavam super fazíveis, tá bom? Sobre a prova de física, pessoal, eu achei ali que tinha algumas questões que dava pra você errar, mas eu também achei um nível extremamente mais baixo do que o comum. Se a gente pega a prova do meio do ano passado, por exemplo, a física estava impossível até de começar. Agora, essa prova, a gente só teve ali 2 questões mais chatinhas. A que falava do raio-x e a última questão lá, que misturava MCU com magnetismo. Mas eram questões, assim, pelo menos a última, que era só você jogar lá na fórmula do Rho MV1 Kib, né?
e raciocinar ali era um raciocínio simples, só que eu sei que o pessoal tem bastante bloqueio sobre essa matéria, então talvez pudesse ter errado. E também a questão ali mais ondulatória, do raio-x ali tinha alguns conceitos que poderiam te confundir. Tirando isso, cinemática bem óbvia, movie bem óbvio, achei ali as outras questões bem tranquilas, leis de Newton, assim, conteúdos bem elementares, conteúdos que não dá pra errar durante a prova, tá bom? Eu achei ali que a média de física, eu não tô comentando sobre as médias, mas eu acredito que a média de biologia vai beirar os 5, a média de química talvez fique um pouco mais baixa, porque tem muita gente que nem começa a prova, embora ela esteja fácil, né? Eu sempre falo, gente, tá fácil, mas tá fácil pra quem estudou. Então acho que a média de química vai vir ali um pouquinho mais baixa, não vai bater o 4, a de física a mesma coisa. E, gente, a prova de matemática, curiosamente, ela tava tranquila de ser feita. Pedro, mas parecia que estava em grego. Talvez porque você não estudou matemática. Pedro, mas estava impossível. Sim, talvez porque você tinha que saber lá quantas estavam certas. Mas o nível das questões estava extremamente tranquilo. Gente, tinham ali afirmativas que era só fazer uma mudança de base, que era só descobrir uma raiz, que era só montar uma função simples e responder. Então, assim, pessoal, dava para ser feita essa prova da CAF de matemática. E é o que eu sempre falo para os alunos. Enquanto o pessoal não estuda matemática, fica ruim em química, fica ruim em física e diminui o teto de acertos deles, você pode estudar matemática, assim como eu fiz, e sonhar com muito mais acertos. Isso vai te fazer ali ir muito melhor na prova, e se vier uma prova palpável, você vai conseguir acertos. Então teve ali uma questão extremamente fácil sobre probabilidade, uma questão que dava para acertar sobre geometria também, e até mesmo as questões de quantas estão certas estavam simples. É claro que tem a questão do tempo, às vezes não deu tempo de fazer, ou às vezes você sabia fazer duas afirmativas de todas as questões lá de quantas estão certas, não sabia fazer a última. Então é super normal ter ido mal em matemática, acho que a média vai se manter baixa, mas eu acho que para quem estudou, dava para fazer essa prova, dava para ir bem, tá? Na prova de matemática. Sobre a prova de inglês, eu achei ela bem chatinha, mas é o que a gente esperava da CAF. Eu não comento muito porque eu não estudava para inglês, eu sempre ia lá, fazia a prova. Tinha vezes na CAF que eu gabaritava, tinha vezes na CAF que eu acertava 1 ou 2, mas nunca me impedia de passar. Porque sempre que era uma prova assim de nível alto, a média caía muito. E daí eu ia mal não dizia muita coisa, né? Eu ficava ali na média. E sempre que eu ia muito bem, porque a prova estava fácil, todo mundo ia bem, eu também não ganhava muitos pontos. Então a prova de inglês, eu realmente tenho uma opinião neutra sobre ela, mas eu acho que teve ali no mínimo umas 3 questões bem chatinhas. E sobre espanhol, eu não sei comentar muito bem porque eu nunca fiz espanhol, mas tem um amigo pessoal que foi muito bem na prova que falou que estava uma prova bem tranquila de ser feita, tá bom? A prova de literatura eu achei ela bem polêmica, ali a questão 11, a questão 12, tem algumas coisas passíveis de anulação, mas eu também achei ela uma prova com alternativas muito inteligentes. Por exemplo, a alternativa ali letra A e letra B da questão número 13, que falava ali sobre o modernismo. Era uma baita pegadinha, né? O cara ia pela característica óbvia do modernismo, mas ele tinha que saber ali sobre o trecho, sobre o prefácio, e muita gente ali tava reclamando disso. Inclusive é algo que eu tô observando muito, tá? O pessoal ele tá reclamando de questões difíceis. Gente, existem questões difíceis, não é pra elas serem anuladas, tá? A prova tava extremamente fácil, por isso que as difíceis se destacaram tantas, entendeu? Mas vocês não podem pedir anulação de uma questão porque ela tá difícil. Ela tá coerente, gente, mas é uma questão de alto nível, entendeu? É uma questão pra pegar aquele cara bobo, aquele cara que tá só no óbvio, que pensa que o modernismo ali é aquela característica, e fazer ele marcar o errado. Gente, se fosse pra marcar ali que a característica do modernismo é ressignificar a poesia por meio da narrativa, você poderia também marcar a letra D, que é criar uma linguagem brasileira, que é a característica mais forte do modernismo. Mas, na verdade, a que falava sobre o trecho era só a letra B, né? Então, uma pegadinha muito bem feita ali pela prova da CAF, mas eu achei ali a prova extremamente cheia de polêmicas, cheia de detalhes. Eu não gosto de comentar muito também sobre a prova de literatura, gente, porque na época que eu fazia o vestibular, a gente só tinha ali o Vendedor de Passados e também o livro do prefácio interessantíssimo, agora esqueci o nome dele, né? Que é o livro de São Paulo. Então eu fico assim um pouquinho aflito assim de comentar, um pouquinho com medo de comentar, dizer que estava fácil ou difícil, porque eu não tenho conhecimento sobre os outros livros ali. Hoje em dia os livros já mudaram. E sobre a prova de português, gente, eu achei ela uma prova extremamente coerente. Eu acho só que tiveram duas questões muito chatinhas, que foram a questão 2 e a questão 9. E fiquem tranquilos que eu já vou comentar sobre as questões que eu acho que podem ser anuladas. Eu acho que a cobrança da questão 2, muito nada a ver. E eu acho que a questão 9, ela não tá legal também, eu já vou comentar agora quando eu falar sobre as possíveis anuladas. Mas de resto, uma prova extremamente coerente, extremamente na linha do que eu falo pros alunos mentorados. Gente, caiu só a interpretação na prova retrasada. Na prova passada caiu só a gramática. E daí você vai estudar pra quê agora? Não sabe, porque pode vir só a interpretação, pode vir gramática, pode vir um híbrido, como era ali mais ou menos em 2021. Então, não tem como esperar alguma coisa da prova da CAF, ela é muito incerta. Você precisa estudar pra tudo, porque se você estudar pra tudo, você vai conseguir desempenhar muito bem, independente do que vier, beleza? Então, eu achei que foi uma prova que, pra quem tinha uma base legal da gramática, sabia interpretar, deu uma olhada nas questões passadas ali, conseguiu se virar, tirando ali a 2 e a 9, que podem ter sido um pouquinho polêmicas. Agora, pessoal, sobre as anulações. Então, eu vou deixar aí na tela o número das questões que o pessoal tá querendo anular, mais ou menos ali em alguns grupos que eu tô. Mas basicamente a questão 2, a questão 9, a questão 51, a questão 56 e eu acho que são só essas na verdade, duas de história e duas de português. Ah, na verdade tem também uma questão de literatura, né, que é a questão 11 e a 12 também, na verdade, duas questões de literatura. Então são essas 6 questões que eu vi ali o pessoal mandando recurso. O que eu acho desses recursos, pessoal? Eu acho que dificilmente a CAF vai anular 6 questões, tá? Vamos ser sinceros, eu acho que ela não vai anular 6 questões. Eu acho que o recurso da 2 está bem forçado, tá? Eu acho que ela não vai ser anulada. Eu acho que não vão anular também a questão que fala lá do Juscelino Kubitschek, a questão 51. Ah, Pedro, mas tinha 30 metas e a meta síntese era 31, então ela tá errada. Pessoal, aquilo não impedia você de resolver a questão. Porque se você não marcasse aquela alternativa, só sobrava uma que falava que o Juscelino Kubitschek não fez malha rodoviária.
Gente, isso é um erro escrachado. Então quem está errando essa questão pedindo anulação é uma pessoa que não sabia o conteúdo. Porque é muito mais errado você falar que não tinha rodovias do que você falar que eram 30 metas ao invés de 31. Até porque tem esse modo de falar, né? 30 metas mais a meta síntese, tá? Então assim, não tô falando que a gente tem que se acostumar com erros, mas gente, é fato que a banca, ela faz isso e a gente precisa entender ali que na hora da prova, a mais certa é aquela ali das 30 metas, tá bom? Já sobre a questão do Rodrigues Alves, é a mesma coisa, eu acho que não impedia também no raciocínio, eu acho que se eu fizesse aquela questão, eu já ia bater o olho e já ia pensar, tá, ele não tá na presidência, então isso aqui tá falso. Mas eu não iria encontrar gabarito sem aquilo. Então acaba ali que deveria ser aquela certa, não tinha o que fazer, as outras estavam muito óbvias, mas eu acho que por conter ali um erro escrachado, temporal, ali um erro totalmente errado, assim, na prova da CAF, talvez eles possam anular sim essa questão, então eu acho que a 56 ela vem forte para ser anulada, tá bom? Mas eu não acho que vão anular duas de história, não. Sobre as questões de português, eu acho que a questão 2 não vai ser anulada, e eu acho que a questão 9 talvez não seja anulada também, mas eu acho que ela sim deveria ser anulada. Eu acho que o gabarito mais correto ali é a D, mas também tem muitos questionamentos. Vou até pegar a questão aqui com vocês, eu tô com ela aberta aqui. Qual que é a minha opinião sobre essa questão, gente? Basicamente, eu não entendi as justificativas da prova da CAF. Então ele fala que o erro da D é porque não tem a ver com o texto, tá? E o que é o assunto do texto? O assunto do texto é a dengue, gente. Ó, dengue, fake news que circulam nas redes sociais agrava um enorme problema de saúde pública. Problema de saúde pública, dengue. Embaixo fala, especialistas respondem o que é verdade e o que é mentira quando o assunto é dengue. E também fala ali embaixo, me curei da dengue com suco de inhame cura dengue. Então em todas as frases tem a palavra dengue. O assunto do texto é dengue. Mas, gente, é um texto que fala sobre a dengue? Não, é um texto que fala sobre a dengue num contexto de especialistas desmentindo notícias falsas sobre a dengue, tá? Então tem todo esse contexto de fake news, rede social, especialistas, sabe, esse acesso às notícias verdadeiras ou falsas na internet no contexto da dengue. E no momento em que ele fala que a D não tem a ver com o texto, é um pouco de se questionar, né? Porque a letra A, ela também é muito geral. Ó, publicações online podem estimular pessoas a tratar seus problemas de saúde sem consultar um profissional qualificado. Ela também não fala sobre a dengue. Ela também não fala sobre os especialistas que estão no texto. Mas ela fala sobre uma coisa que está no texto, que é tratar seus problemas de saúde sem um profissional qualificado. Isso aí está no texto. Beleza. A letra B. Redes sociais frequentemente são usadas para compartilhar conselhos sobre saúde por pessoas não qualificadas, que podem incentivar tratamentos não comprovados. A mesma coisa. Não fala sobre dengue, não fala sobre várias coisas do texto, mas fala sobre esses tratamentos não comprovados que o texto meio que traz isso. Letra C. Tecnologias de informação digitais divulgam uma vasta quantidade de informações, possibilitando um acesso ao conhecimento de especialistas por meio de conteúdo disponível online. Eu vi muita gente dizendo que essa aqui está incorreta, mas gente, isso aqui está certíssimo, tá? Na verdade, a própria notícia traz, né, os especialistas desmentindo, respondendo isso. Então, sim, além de ser verdade, isso tem muito a ver com o texto. Mas quando a gente vai para D, que a CAF falou que não tem a ver com o texto, ele só largou lá, não tem a ver com o texto, dá uma olhadinha. Redes sociais podem criar bolhas de filtro, nas quais as pessoas são expostas apenas a informações sobre saúde que confirmam suas crenças existentes. Gente, ela tá tão geral, ela tá tão no texto quanto as outras, na minha opinião. Eu sei que tem professores que disseram que ela não deveria ser anulada e muitos alunos estão brigando para que ela seja, mas na minha opinião, tá falando sim sobre um assunto do texto. Talvez seja a mais complexa, assim, né, falando de bolhas de filtro, enquanto as outras ali falam de uma maneira mais geral. Mas, gente, no texto ele fala, né, sobre redes sociais e aqui na letra D tem redes sociais. No texto, ele fala sobre, por exemplo, suco de inhame cura dengue. Gente, a gente ouve isso aqui em algumas bolhas que a gente está inserido, tá? E no texto também fala, ó, essas pessoas são expostas apenas a informações sobre saúde que confirmam suas crenças existentes, entendeu? Então também fala sobre esse acesso a informações falsas sobre saúde. Então eu acho que tem a ver sim com o texto. Só que aí tem um outro ponto. Eu acho que a semântica dela tá errada, gente. Eu acho que muitas vezes a gente, nessas bolhas, a gente acessa informações que na verdade criam crenças no contexto da doença. Sabe aquele memezinho lá, pinga limão no olho e o seu olho vai ficar verde? Então, ninguém pensou nisso. A pessoa olhou isso na internet e criou essa crença, entendeu? Então eu acho que é muito mais sobre criar crenças do que confirmar crenças existentes. Num assunto como política, talvez realmente a gente confirme nossas crenças existentes. Mas num assunto como doenças, assim, tratamentos, a gente muito mais cria essas doenças. Então, na minha opinião, a alternativa letra D deveria sim ser a incorreta, mas por causa dessa última palavra, confirma crenças existentes. E não porque não tem a ver com o texto. Porque a gente é óbvio que ela tem a ver sim com o texto. Fala de redes sociais, fala de saúde, que é exatamente coisas que estão inseridas no texto, entendeu? Então assim, pessoal, eu acho que eu, fazendo a prova, marcaria sim a D, mas eu acho que ela pode sim ser anulada, ela tá um pouquinho forçada, tanto que eles nem justificaram nada, eles só falaram bem assim, ó, esta informação não tem relação com o texto 5, pois o texto 5 alerta sobre desinformação sobre a dengue. Exatamente, o texto 5 alerta sobre desinformação sobre a dengue. Só que daí, na hora de eles justificarem a C, por exemplo, eles falaram, tem a ver, pois o texto fala sobre especialistas desmentindo. Então eles mudaram o assunto de uma alternativa para outra nas justificativas. Então eu acho sim que não faz sentido dizer que não tem a ver isso aqui com o texto, que a C tem a ver, que a A tem a ver, que a B tem a ver. A, B e a C, elas têm a ver sim com o texto, mas a D também teria que ter a ver com o texto. Sobre as questões de literatura, como eu falei, eu não vou opinar muito, mas eu acho que de fato tem coisas questionáveis ali na questão 11 e também na questão 12. Como eu falei, a questão 13 não tem nada para ser anulada, mas daí eu não consigo ver assim se a 11 e a 12 vão ser anuladas, porque como eu disse, ali eram sobre livros que eu não tenho tanto conhecimento assim. Agora, pessoal, sobre as notas de corte, né? Será que elas vão subir ou será que elas vão descer? Pessoal, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, tá? O vestibular da CAF é um dos únicos vestibulares que às vezes com 38, 37 acertos, 36, 35 você já entra até em primeira chamada em algumas faculdades. E se você for calcular a porcentagem disso, beira os 50% de desempenho. Então hoje, se você quer passar em medicina na UFSC, em medicina no Enem, você precisa acertar 90% da prova, 89% da prova. Enquanto se você quiser passar na CAF, às vezes com 60% da prova feita, você já consegue passar. Então, eu acho que nessas faculdades que exigem uma nota de corte muito baixa, a nota de corte ela não vai aumentar muito.
Porque pelo fato do pessoal já estudar para menos, já estudar só para atingir o corte, eles já não olham muito a prova de matemática, eles já não olham muito a prova de física, química, ou eles julgam que tá difícil sem nem tentar porque tava um nível a mais. Então eu acho que nessas faculdades que tem o corte ali 37, 38, 36, 39, o corte ele não vai mudar. Mas agora, em faculdades como Univille, Unesc, FURB, Univale, que tem alunos ali que estudam para atingir notas de corte altíssimas, eu acho que o nível da prova vai sim se elevar, tá? Na verdade, o corte vai sim se elevar devido ao nível da prova. Eu já conheço ali pessoas que fizeram 57 na prova, tá? 49, 52, e são pessoas ali que são muito estudiosas e em provas anteriores não tiraram essas notas, às vezes nem perto dessas notas, então tá atestando como o nível da prova estava um pouquinho mais alto. Pedro, estava um pouquinho mais baixo, desculpa. Pedro, mas tu achas que o corte vai subir muito? Gente, eu acho que não, tá? Eu não acho que vai ter um impacto absurdo no corte, tá? Mas é sempre difícil porque parece que as chamadas elas continuam rodando muito, mesmo com a universidade gratuita dando muita bolsa. Então, quem sabe agora não roda porque todo mundo decidiu para pegar a universidade gratuita. E daí o corte, ele não desce para as chamadas, entendeu? Então isso é um pouco complicado de se prever, mas eu acho que talvez se fosse para tentar adivinhar um ponto de corte mais alto ou mais baixo, eu apostaria num aumento substancial em várias matérias, assim, tá? Eu não apostaria em descer o corte, eu apostaria, sim, em um aumento de corte, em um aumento da média das matérias também, o que diminuiria os scores de quem ficou abaixo da média, e mais ou menos isso, assim, que eu esperaria, né? Eu acho que falar se o corte vai aumentar também é um pouco delicado, porque o corte da Univale, por exemplo, foi 47, foi altíssimo já. Mas pessoas que fizeram 48, por exemplo, estavam lá entre os 10 primeiros. Então você vê ali que foi uma prova muito embolada de nota. Eu acho que agora, na verdade, o corte pode se manter ali no 47, 48 para a Univale, por exemplo, pegando de exemplo, mas não vai ficar tão embolado. Então o cara que passar com 48, 47, ele realmente vai ser o último. E daí vai começar a descer os acertos ali pro final, tá bom? E as outras faculdades, como eu falei, talvez tenham um pequeno aumento, mas não vai virar, de repente, uma faculdade que era 38, 46. Então não se preocupem com isso também, isso não vai acontecer. E pessoal, comentando com vocês também sobre o checklist de revisão que eu fiz para a prova, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está aberto aqui, e como vocês podem ver, tem algumas matérias circuladas, tá? Então, aqui em matemática, algumas matérias circuladas de vermelho. Física também e química também. O que isso significa, gente? Esse daqui é um checklist que eu preparei de revisão, que para você ter acesso a ele, era só você comentar um post lá no meu Instagram. Você não precisava pagar nada, você não precisava falar comigo, você não precisava fazer nada. Você podia até ir com o Instagram fake lá e comentar. E você pegava esse checklist de revisão aqui. E nesse checklist, eu coloquei só matérias improváveis de cair. Então eu não cheguei lá e coloquei assim, gente, vai cair função na prova. Gente, vai cair com certeza lá uma matéria super óbvia que cai todo ano na prova. Eu coloquei só apostas minhas, baseadas no fato de que a CAF não tem muito padrão. E quem viu esse checklist conseguiu aí, então fazer no mínimo 5 questões de matemática, né, ou 5 afirmativas, enfim, no mínimo 5 questões de física e no mínimo também 4 questões de química. Então eu escolhi 8 assuntos para cada matéria e caíram ali praticamente mais do que 60% de cada um dentro de cada matéria. Além disso, também acertei ali algumas coisas que iam cair, né? Em biologia também. História, acabou que eu não consegui prever nenhum conteúdo. Mas por que eu não previ nenhum conteúdo? Porque eu só fiz apostas e caíram só conteúdos óbvios. E eu destaquei lá no início desse checklist, aqui como eu explico ele, que você tinha que estudar todos esses óbvios que caíram, né? Eu cito até alguns. Então ali demonstra que, na verdade, eu consegui prever sim essa cobrança mais óbvia da CAF também, tá bom? Mas eu queria mostrar pra vocês que sim, eu sei o que vai cair na CAF, eu entendo sobre a prova e eu consigo ter uma noção do que vai cair. Então, retas analíticas caiu, eu coloquei aqui. Equação exponencial, na verdade caiu função exponencial, mas você matava com conhecimentos de equação. Circunferência caiu, inclusive, relacionado às retas, você matava uma questão inteira se você tivesse revisado aqui. Probabilidade caiu uma questão inteira também, um ponto a mais na prova, só de você ter comentado lá no meu Instagram para receber esse checklist, tá bom? MCU caiu, inclusive, relacionado ao magnetismo, que eu coloquei aqui os dois juntinhos, ó. Caiu uma questão de hidrostática, caiu termologia, caiu MOVE, né? E na química a mesma coisa também, caiu NOx, caiu 2 de estequiometria, caiu uma sobre os conceitos da química orgânica, que eu coloquei aqui também, e caiu uma sobre cinética, inclusive, versando sobre o catalisador, né? Se você soubesse lá o que um catalisador faz, você respondia uma questão, ela não era diretamente sobre cinética, mas caiu sobre o catalisador, que era algo que eu alertava muito que ia cair nas aulas particulares, por causa lá daquele caso da BMW, na rodoviária de Santa Catarina, que mexeram lá nas peças do carro. Eu achei que ia cair o catalisador automotivo, mas eu sempre passava nas aulas toda a teoria do catalisador, diminuir a energia, aumentando a velocidade, qual que é o comportamento de uma reação endotérmica, exotérmica, se muda alguma coisa, se a reação direta muda também, o que um inibidor faz, o que é uma catálise homogênea, heterogênea, e só de você ter revisado ali catalisador, você já conseguia matar aquela questão de química. E assim, além de também ter esse checklist de revisão, que deu para prever ali mais do que 20 assuntos da CAF, fora os óbvios que eu falei que ia cair, eu também tenho um e-book que se chama Os Atalhos para Aprovação na CAF. E nesse e-book tem 2 pilares, pessoal. O pilar de que você tem que estudar sempre para mais, aumentar a régua, e o pilar de que a CAF não tem um padrão de cobrança. E foi o que a gente viu nessa última prova. A única matéria que eu achei que manteve um padrão foi a prova de química, o resto cobrou coisas um pouco diferentes do que vinham sendo, então se você tivesse pego essa dica e entendido como que eu direciono lá no livro que você tem que estudar, você teria se dado bem na prova. E também, né, se você tivesse estudado para mais, você ia dizer que essa prova que estava fácil, estava mais fácil ainda e com certeza garantiria a sua aprovação. Então as 2 teses por trás do e-book, que também tem estratégia de prova, a minha história até a aprovação, tem relatos de aprovados, né, você
ter lido aquilo ali já mudava totalmente a sua visão sobre a prova e poderia ter feito você ir melhor. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para comprar o e-book, tá bom? E se você tiver interesse, acessa lá, porque vai te ajudar muito na sua preparação para a CAF do final do ano. E para quem está interessado em também achar a prova fácil, em também entender esses conteúdos e também prever o que vai cair, estudar com inteligência, convido vocês a participarem da minha mentoria para a CAF. Eu vou abrir algumas vagas agora no segundo semestre, vão ser vagas totalmente limitadas, porque eu atendo os alunos individualmente. Eu faço medicina e trabalho com isso, então eu tenho pouco tempo, porque a medicina é um curso integral, então são realmente poucos alunos que eu seleciono dedo a dedo para conseguir entender eles, para conseguir falar sobre o estudo deles, otimizar o estudo deles e melhorar o desempenho na CAF, fazer eles serem aprovados. Então, se você tiver interesse, eu vou estar deixando aqui também o link do meu Instagram. Lá você entra na bio, tem lá uma mensagenzinha: Pedro, tem interesse em mentoria? Lá vai ter todas as informações sobre como você pode fazer parte desse time incrível, que com certeza vai render muitas aprovações na CAF do final do ano, tá bom? Sobre a redação, pessoal, o que eu achei da redação? Eu achei ela um pouco doida. Eu até falei com o Nardi, que foi meu professor de redação do COC, e ele citou que achou um pouco incoerente os temas porque eles já tinham caído mais ou menos a ética na medicina, e também já tinha caído a questão da vacinação em 2022, se eu não me engano. Tudo bem que foram temas diferentes, né? Vacina, sinônimo de pensar coletivamente. Então, muito mais sobre esse problema de saúde pública das pessoas não se vacinarem do que individual. E a questão da ética também trouxe ali um comando um pouquinho diferente, mas eu acho que foram temas repetidos e não é legal disso acontecer. Porque daí abre um leque para os professores trabalharem sobre qualquer tema que já caiu. E daí como é que a gente vai saber se pode ou não cair de novo? Entendeu? Então, eu acho que é muito perigoso, assim, né, esses temas serem repetidos, mas tudo bem, eram temas muito fáceis. Eu venho batendo na tecla de que ia cair saúde, de que ia cair alguma coisa específica da saúde, caiu a vacinação da saúde e não ia cair de um modo geral, tá? Então, acho que eram temas muito tranquilos de ser escritos, principalmente, né, sobre a vacina, né, esse pensamento coletivo, esse pensamento social, a gente tem muitos argumentos sobre ele. Sobre a medicina também a gente tem muitas contextualizações, muitos argumentos específicos, porque a gente trabalha isso o semestre inteiro, tá? Eu só achei uma polêmica aqui no primeiro tema, né? Eu até tava falando com o Nardi, e assim, gente, pra quem não sabe, na CAF você tem que direcionar a sua redação para os subtemas, subtópicos, teses, enfim, não sei como vocês falam, que o texto de apoio te dá. Então eu vou te dar um exemplo. Se cair um tema assim, ó, vacinação, 2 pontos, ética e desafios. Gente, a tua subtese 1, quer dizer, a tua tese 1 vai ser mais ou menos relacionada à ética e a sua tese 2 relacionada aos desafios. Ou, sei lá, se cai o tema vacinação e o texto de apoio 1 é sobre o lado positivo da vacina e o texto de apoio 2, sei lá, um lado negativo. Não, eu acho que não tem lado negativo, né? Mas, enfim, um lado negativo. No primeiro desenvolvimento você vai falar sobre o lado positivo e no segundo sobre o lado negativo. Então, a prova da CAF, diferentemente ali do Enem, diferentemente da UFSC, ela te direciona com o texto de apoio e também com as palavras do tema. E no tema 1, estava escrito assim, ó, desafios e ética na medicina no mundo atual. E muita gente fez só sobre a ética, entendeu? E não, olha como é que é o tema, não é o desafios sobre a ética, desafios da ética, é desafios e ética na medicina no mundo atual. Então, se a gente separasse isso gramaticalmente falando, seria desafios na medicina no mundo atual e ética na medicina no mundo atual. Então, um parágrafo teu você teria que ter falado sobre desafios e o outro sobre a ética. Ou ter citado tanto desafios quanto ética dentro ali o contexto dos 2 parágrafos, né? Claro que eu acho que é muito mais o tema sobre desafios na ética na medicina no mundo atual. Então, quem falou sobre isso, eu acho que não vai desviar. Mas baseado nesse jeito que eu ensino a fazer redação, entender que os professores ensinam, seria um desvio, porque é desafios e ética, e não desafios na ética, da ética, sobre a ética. Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se pessoas que falarem só sobre éticas e não sobre os desafios da ética vão zerar, ou pessoas que falarem sobre os 2 vão ir muito bem. Zerar não, desculpa, tá, gente? Ninguém vai zerar porque tangenciou o tema. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então era isso, gente. Eu acho que sobre a prova, sobre corte, anulação de questões, sobre dificuldade e sobre cada matéria individualmente já foi falado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo meio improvisado que eu produzi aqui no meu quarto, nem tô na minha cidade. Tem um barulho de obra aqui, mas o que importa era passar o que eu achei sobre a prova pra você que tá aí assistindo, tá? E eu espero poder ajudar todos vocês no segundo semestre a passar na CAF também, a entender um pouquinho mais sobre a prova. E espero que vocês sejam aprovados agora no primeiro semestre já também, tá bom? Um abraço pra todos e esse aí foi o vídeo, tá bom? Tchau, tchau.